Né, pessoal, mais uma resolução. O conjunto de solução da inequação 1 meio elevado ao expoente x ao quadrado maior que 1 é. Então, uma inequação exponencial. Então, essa inequação é 1 meio elevado a x ao quadrado, isso maior que 1. Aquele procedimento básico, né? Encontrar aí bases iguais para realizar o cancelamento. Então, 1 meio elevado a x ao quadrado maior que, o que é o 1? É 1 meio elevado a zero. Lembra, qualquer base diferente de zero que eleva a zero dá 1. E aí eu tenho bases iguais, posso realizar o cancelamento. Cancela a base 1 meio, cancela a base 1 meio, e aí o que está sobrando? O expoente aqui, x ao quadrado, e aqui o zero. Só te liga, porque esse sinal de desigualdade ele vai inverter. Por que ele vai inverter o sinal de desigualdade? Porque eu estou cancelando aqui uma base entre 0 e 1. Eu estou cancelando a base 1 meio. Se em vez de 1 meio eu cancelasse uma base 5, sei lá, se fosse assim, ó, aqui o rascunho, 5 elevado na x ao quadrado maior que 1. 5 elevado a x ao quadrado maior que 5 na zero. Quando eu cancelar esse 5 aqui, permanece x ao quadrado maior que zero. O sinal, ó, fica no mesmo sentido. Mas como agora eu estou cancelando uma base 1 meio, essa base é entre 0 e 1, o sinal da desigualdade inverte. Então o princípio é esse, ó. Se a base é maior que 1, por exemplo, ali usei o 5, o que acontece? Mantém a desigualdade. Mantém no mesmo sentido. Desigualdade. Agora, se a base é um valor entre 0 e 1, aí tu vai fazer o quê? Tu vai inverter a desigualdade. E como que eu reconheço valores entre 0 e 1, essas bases entre 0 e 1? Bom, são números que são do tipo 0, alguma coisa, ou frações, onde o numerador é pequeno, mas o denominador é grande, maior. Ok? Então essa é a regrinha. Então, como eu estou cortando base 1 meio é uma fração onde o de cima é menor que o de baixo, portanto é um valor entre 0 e 1, portanto eu tenho que inverter a base, x ao quadrado menor que zero. Ok. E agora para resolver isso? Bom, eu tenho uma inequação do segundo grau. Como que eu posso resolver essa inequação do segundo grau? Bom, primeiro eu calculo as raízes e faço uma espécie aí de um esquema, né, um desenho. Então eu tenho x ao quadrado igual a zero. Então x igual mais ou menos raiz de zero, x igual a zero, né? O número que é elevado ao quadrado a zero é o próprio zero. Então x é igual a zero, são as raízes, é como se fosse x' e x duas linhas iguais a zero. E aí eu faço, como eu falei, uma espécie de desenho, um esquema. Então eu represento aí a linha do x, coloco a raiz ou as raízes que eu encontrei, no caso eu encontrei zero, então está aqui, ó, zero. Aí eu fiz uma bolinha aberta porque não tem sinal de igualdade. Se tivesse um igual aqui, eu pintaria a bolinha. Mas como não tem, então deixo a bolinha vazada. E aí faço a parábola aí, né? Como aqui no x ao quadrado é positivo, a parábola ela vem com a concavidade para cima. Ela vem assim, ó. Tangencio o x aqui no zero e vai. E aí o que eu quero aí nessa parábola? Eu quero valores menores que zero. Ó. X ao quadrado menor que zero igual a zero. Menor que zero. E aí o que são os valores menores que zero? São os valores negativos. E eu estou vendo que essa perninha da parábola está na parte de cima, ela está então na parte positiva. Essa perninha também na parte positiva, está na parte de cima. Então tu vê que aqui na parte negativa não está acontecendo nada.
Então significa o quê? Que eu não tenho nenhum valor negativo para essa função. Portanto, quando é que o x ao quadrado vai ser menor que zero? Nunca. Então, o conjunto solução disso é vazio. Ok? Porque eu percebi, pelo desenho, eu precisava um valor menor que zero. E a parábola está toda escrita, toda ela representada acima do eixo x, ou pelo menos quase toda ela acima do eixo x, com exceção do zero. Quando eu recebi esse exercício, eu já verifiquei, né, que a resposta dele era um conjunto vazio. Olha só, eu tenho 1/2 elevado na x ao quadrado. Isso aqui é maior que 1. Ora, se o x aqui está elevado ao quadrado, qualquer valor que eu elevar ao quadrado vai ficar positivo. Não é por que isso? Porque eu tenho base negativa vira positivo e positivo ao quadrado vira positivo. Então significa que na realidade eu tenho o quê? 1/2 elevado a uma coisa positiva. Isso tem que ser maior que 1. E aí não tem como, né? Como que eu vou elevar 1/2 a alguma coisa e está maior que 1? Porque a gente sabe que 1/2 elevado é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 e vezes 1/2. Então quanto mais eu elevo, menor vai ficando. Então vai ficar na realidade sempre menor do que 1/2. 1/2 elevado a qualquer coisa positiva sempre é menor do que 1/2. Então olha aqui, nunca vai ficar maior que 1. Por isso que a solução é vazio. Porque eu não tenho como elevar 1/2 numa coisa positiva e ficar maior que 1. Outra maneira de observar isso seria no meio do exercício. Quando o exercício chegou aqui, chegou nessa parte assim, x ao quadrado menor que zero. Bom, aqui ficava mais fácil de ver ainda que a solução é vazia, porque como que eu vou pegar um número, elevar ao quadrado e vai dar menor que zero? Ou seja, como que vai dar negativo um número elevado ao quadrado? Não tem como. Então, mais uma vez, eu percebi que o conjunto de solução era vazio. Então, na realidade, eu não precisaria ter feito nesse exercício esse esquema aí. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.